Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no profeta Jeremias, no capítulo 18. Essa é uma passagem que muitos já conhecem, mas a palavra de Deus, ela a cada dia ela é renovada e nós aprendemos cada vez mais. Profeta Jeremias, no capítulo 18, vamos ler do verso 1 até o verso 13. Aliás, até o verso 12. Profeta Jeremias, você que está em casa pode acompanhar. Capítulo 18, do verso 1 até o verso 12. E nós vamos aqui ler também algumas passagens paralelas, né? Que vai falar a respeito desse texto. Amém? Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Eu vou fazendo as intervenções, baixou demais. As intervenções. O profeta Jeremias foi chamado pelo Senhor, levanta-te e vá à casa do oleiro. E ele foi, e ele ali observou o oleiro trabalhando com a roda. Todo mundo, alguém aqui não sabe como é que é? O oleiro faz os seus artefatos. Ele fica sentadinho num banco. Existe uma roda maior em cima e uma roda menor embaixo. Ele vai pegar esse barro já selecionado, coloca na roda de cima, com auxílio de água e as próprias mãos. Eu vou ter que fazer aqui, ó. E com o pé ele fica rodando uma roda que tem embaixo. Eu lembro muito das costureiras, né, que fica com a máquina. Hoje você aperta o pedal e a máquina já é elétrica, mas antigamente fica pedalando, né? Aliás, as crianças adoram ficar ali, crianças e gatos, né? Adoram ficar ali. Eu gostava de ficar brincando com aquela roda, achando que era um caminhão, né? Então, o oleiro, ele fica sentado, ele vai selecionar o barro. É importante dizer que não é qualquer barro que você consegue fazer ali o artefato, né? É um barro já selecionado, é um barro que já é tirado as impurezas. Não dá para você chegar num barranco, meter a mão ali numa argila, num barro qualquer, colocar, porque o oleiro vai se machucar à medida que ele vai rodando. Se tiver uma pedra, um caco, qualquer coisa, vai ferir a mão dele, qualquer galinho, qualquer impureza. Então, aquele barro que é retirado, é feito então uma triagem, ele é amassado para que ele crie e para que o oleiro tenha, vamos dizer assim, observe se esse barro tem qualidade para se transformar em algum objeto. Então ele vai amassar esse barro, vai deixar ele descansando, e quando ele vai produzir, ele vai pegar esse barro já pré-selecionado, que ele inspecionou, que não tem impureza nenhuma, vai colocar na roda. Então o que Deus disse essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro. Talvez na sua versão diz: levanta-te e desça. Talvez na sua versão esteja assim: levanta-te e desça. Dá a entender que Jeremias estava lá de boa, sentado. Então é como se Deus falou: Jeremias, levante de onde você está, sai de onde você está e desça a casa do oleiro. Essa passagem aqui, essa localização da casa do oleiro, normalmente, irmãos, os oleiros ficavam já próximo à fonte da onde tem o barro. Não faz sentido você retirar essa matéria-prima e andar pelo deserto todo para ir do outro lado. Normalmente essas olarias, elas estão próximas. Aliás, até hoje, né? Toda vez que você vê aí uma olaria onde fabricam blocos cerâmicos, você pode ver que a fonte do barro está muito próximo, né? Nesse caso aqui era no Vale do Rinom, um lugar em que inclusive onde se fazia a matança de crianças e era oferecido. Eu conheci o Vale do Rinom. Hoje é um parque, naturalmente, né? Mas naquele período, nós estamos falando aqui mais ou menos do ano 609 antes de Cristo. Aqui era um lugar onde se ofereciam crianças e animais para Baal e tantos outros deuses. O Vale do Rinom é um lugar onde se queimava lixo fora da cidade. É uma ravina, é uma parte bem baixa ao sul de Jerusalém. Hoje, como eu disse, hoje é ponto turístico, né? Eu não pude descer no Vale do Gnomo, você fica numa gradinha e vê. Mas há turistas que descem, vão andar, tem ali um jardim bonito. Hoje é bonito, mas antigamente era um lugar onde morria ali um animal. Onde é que se jogava? Vale do Rinom. Você apara a grama, corta a árvore, onde é que joga os galhos?
Lá era uma espécie de lixão. Então ali se queimava muito material e ali onde o fogo queimava e não parava, a fumaça nunca cessava, ali era um lugar terrível. E onde se fazia os cultos, os sacrifícios e tudo mais. E ali também, por ser uma ravina, apesar de ser um lixão, também tinha essa umidade da terra ali, quando chovia, alagava, então se formava e tinha muito matéria-prima. Por isso que o Senhor diz, levante e desça, vá na casa do oleiro. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Verso 4. Mas o vaso de barro em que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez moldando outro vaso de acordo com sua vontade. O que nós estamos vendo aqui? Jeremias provavelmente está ali observando. A gente não sabe exatamente como é que ele fez, se ele cumprimentou, se ele falou, se ele ficou de longe. Ele observou aquele profissional trabalhando com a roda, e à medida que esse oleiro então vai moldando esse vaso estragou, ele perdeu a forma. E aquele oleiro, ele de novo desmontou aquele vaso. Nós temos que lembrar que esse vaso aqui ainda era barro. Esse vaso. Essa matéria era barro, não era vaso. Quando é que se torna a matéria pronta? É quando ele termina a moldagem, retira dessa roda, coloca na secagem primeiro na sombra, se colocar no sol. Eu sei porque eu já cansei de fazer isso na escola, né? De quando menina, a professora dava a argila para a gente fazer, colocava no sol, rachava. Eu levava lá, levava nota baixa porque o meu estava rachado. Ó. Não sabia que tinha que ser na sombra, hoje eu já sei, né? Então você coloca na sombra e depois você vai literalmente levar para os fornos. Você vai assar ele ali, né? Jeremias, observando, viu que aquele vaso ou aquele objeto estragou-se nas mãos do oleiro e ele refez num formato de acordo com a sua vontade. Verso 5. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado e despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Vamos entender esse texto, porque quando a gente lê muito rapidamente, você fica com aquela sensação, como é que Deus se arrepende? Para início de conversa, né? Deus se arrependeu? Vamos lá com calma. Jeremias está observando o trabalho do oleiro, e assim que aquele objeto perdeu a forma, aquele oleiro então desmanchou e começou tudo de novo, moldando. Quem já viu esse trabalho de oleiro, eu tive a oportunidade, um pouquinho antes do pedágio na Estrada do Coco, um pouquinho antes do pedágio, lado esquerdo, quem está indo, tem uma olaria. Eles fazem bastante objetos, vasos, decoração. Um belo dia eu estava por ali e vi ali, olaria. Ali, por incrível que pareça, a olaria é a Casa de Deus, é o nome da olaria. Me chamou a atenção, é claro que eu tive que entrar, não é possível que eu não vou entrar nessa olaria. E ele estava com sacos e sacos de barro. Eu disse, bom, aqui não tem matéria-prima próxima. E ele disse que traz do interior de Valença, me parece que ele traz esse barro, né? Faz a seleção e tal. E ele estava fazendo, era dia de produção, então eu vi essa roda, ele fazendo com os pés ali, e eu vi ele moldando. Aí eu me apresentei, digo, olha, eu sou crente, e ele, eu também sou, tá, vamos conversar, como é que funciona? Me mostra aí. Aí ele pegou um pedacinho da argila, é uma meleira só, tá? Porque ele coloca água naquela argila, e a primeira rodada que vai, espirra primeiro em você, porque está na roda, né? Rodou, a lama já veio para mim, está tudo certo. Agora eu estou sabendo como é que faz. E ele começa a moldar aquilo ali. E não é de uma vez só, leva tempo. Porque ele vai afinando, depois tem a parte de você, né, com o material que ele risca, que ele dá forma, que ele afina a parte de... Existe toda uma técnica para fazer isso aqui. E de fato, e aí não tem como não lembrar da passagem de Jeremias, ele disse, olha, quando o oleiro erra, o que a gente faz? Ele amassa de novo e começa tudo de novo, fazendo. Então leva tempo. Ele disse, eu ganho dinheiro com isso aqui, mas para mim é uma terapia.
Agora a unha e a mão fica daquele jeito, né? A mão nunca consegue tirar aquele barro, né? Jeremias então está observando e o Senhor disse para ele: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês? Pergunta o Senhor. Como um barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão. O que o Senhor está dizendo? Eu sou o Senhor, eu posso todas as coisas. Vocês são como um barro, algo inanimado, sem forma, que pode ser amassado, que pode ser moldado. Eu posso fazer desse barro, e aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, a partir do verso 19 a 26, eu posso fazer vasos de honra e vasos de desonra. Eu posso fazer absolutamente qualquer coisa. Assim como barro na mão do oleiro, vocês estão na minha mão, ó comunidade de Israel. E se em algum momento eu decretar, ele não está dizendo que vai, se eu decretar que uma nação, um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, eu posso fazer isso. O que ele está dizendo aqui no verso 8, no verso 7 é, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso edificar do vale de ossos secos, que também Jeremias vai ser ensinado a isso. Eu posso trazer aquilo que não existe e eu posso destruir qualquer nação, qualquer reino. Nós, irmãos, seres humanos, olhamos os fatos já acontecidos na história e nós, se ficarmos vivos até lá, nós vamos ainda nos admirar com coisas que vão acontecer e muitas delas a gente não compreende. Hoje a gente consegue ter muita informação dado a questão da internet, né? Você está aqui, você está sabendo o que está acontecendo na Groenlândia, você está sabendo o que está acontecendo em Israel, você tem todas as informações. Isso é bom, mas também é ruim, porque dá uma angústia tremenda, né? Você fica numa insegurança, o que será que está acontecendo? Então você vê aí o desmatamento, as queimadas, você vê aí o garimpo ilegal, você vê aí as nações indígenas sofrendo, você vê guerras, destruições, furacões, alagamentos, você vê tudo isso ao mesmo tempo. E há aquelas pessoas que ficam até com medo e até dá um certo temor. O que será que está acontecendo? Nós não entendemos isso. Quando acontece uma catástrofe e morre muita gente, sobretudo inocentes, como agora, inclusive na guerra, morrendo crianças, mulheres inocentes, que não tem nada a ver com terrorismo. São seres humanos que tinham a sua vida. O seu país, o seu governo é que fizeram coisas erradas. Se fosse olhar bem, irmãos, até a gente está sujeito a isso. Nós estamos debaixo de uma república. Nosso presidente, se fizer algo errado para algum país, esse país pode criar uma sanção, um embargo financeiro, um embargo de exportação, enfim, pode cortar alguma parceria. E sabe quem sofre? Eu e você, que nem lá estávamos. Eu não sei nem o que o homem falou, mas o país vai sofrer. Aqui o Senhor está dizendo, eu posso fazer o que eu quiser. Nossa reação é, por que Deus permite tantas crianças, tanta morte, tanto assassinato? Por que Ele faz? Nós temos a mania de questionar Deus em tudo. Você questiona Deus em tudo. Você está andando, bate o dedão aí no banco, dói muito, você fala, por que aconteceu isso? A gente tem mania. Aliás, a nossa mania não só questionar, mas também tentar achar o culpado de preferência, né? Parece que a dor passa quando você acha o culpado. Quando você está passando por uma situação e você coloca a culpa sobre alguém, parece que até te alivia. A gente é assim, a gente não assume, ninguém gosta de assumir erro nem pecado. Sempre nós falamos a mulher que tu me deste, o marido que tu me deste. Né? Os pais têm essa mania terrível. O menino apronta, olha lá o que o seu filho está fazendo, a sua filha está fazendo. É sempre assim. E a gente questiona Deus em tudo. Então Deus está dizendo, se por acaso eu quiser arrancar, destruir, despedaçar uma nação. E aí no verso 8 ele vai dizer, e se essa nação que eu adverti se arrepender, se ela se converter, se ela fizer isso, então eu me arrependerei. Então aqui nós temos que explicar. Ora, todos nós aprendemos que Deus é imutável. Esse é um atributo de Deus, a imutabilidade. Não só dele, como da sua palavra. O que sai da boca de Deus não volta atrás, não é isso? Há um dito popular, inclusive, entre os reis, né? Palavra de rei não pode voltar.
Então, por que o texto está dizendo aqui claramente, se essa nação que eu adverti, se ela se arrepender, se ela se consertar, então eu vou me arrepender? O que o texto está dizendo, efetivamente eu decretei um fato para acontecer. Não cabe a você questionar se é bom ou ruim. Eu decretei, vai acontecer. Agora, se o povo se arrepender, então isso não acontece. Porque decreta em cima, se é condicional. Deus está condicionando. Vamos lembrar o profeta Fujão. Quem é o profeta Fujão? Quem é que entrou num barco e quase afundou o barco? O profeta Jonas. Lembra que Deus disse, Jonas, você vai para Nínive. E você vai pregar aquele povo. Lá tem muita gente que eu quero salvar. E ele, primeira coisa que ele faz é questionar. O Senhor vai salvar essa nação de Nínive? Que massacrou o meu povo. Não acredito, Senhor. Não vou, não. Vai, não vou. E ele foge, vai para o lado oposto e acontece o que acontece. E ele então é cuspido, vomitado literalmente na praia. E ele é obrigado a ir. E ele faz a pregação mais rápida da história. Uma pregação que ele não tinha o mínimo desejo de conversão. Todo pregador que prega, todo expositor da Bíblia, todo missionário, todo evangelista que prega a palavra de Deus, o nosso desejo eu quero falar de maneira que o povo entenda. Eu quero falar de maneira que o povo compreenda e que o Espírito Santo fale com eles. É isso que a gente sempre pensa. Mas não era o caso daquele profeta. Ele pregou com sentimento. Tomara que eles não compreendam. Tomara que eles não ouçam. Inclusive, vou falar bem baixinho. Olha, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai destruir o seu lugar. Para ninguém ouvir. Porque se eles não ouvem, não se arrepende. Mas a gente sabe o que aconteceu nessa história. O povo se arrependeu. Ali, o que aquele profeta Jonas estava dizendo se vocês não se arrependerem, o Senhor vai devastar essa cidade, essa nação. Todos vão morrer. E o desejo dele era que ninguém escutasse. Porque ele queria castigar o povo. E ele bem sabia que se ele falasse e o povo escutasse, o povo ia. E o Senhor ia perdoar. Ele disse, não, Deus não pode perdoar um povo tão ruim desse. Então ele fez de mau gosto e ainda assim, Deus usando ele contra a vontade dele, do profeta. E simplesmente aquele povo se arrependeu. O presidente, não sei, o imperador, o rei daquele lugar, ele foi o primeiro a decretar que o povo se arrependesse. Todos ali rasgaram suas roupas, jogaram cinzas e poeira na cabeça e todos se salvaram. É isso que ele está dizendo. Deus decreta um castigo sobre os desobedientes. Então não é Deus que muda, embora o texto foi escrito por homens, para que homens compreendessem o que foi escrito. Vocês entendem, irmão, que a Bíblia foi escrita por homens e mulheres, mas nesse caso aqui o profeta, e que ele escreve de uma forma que nós possamos compreender? Se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Aliás, Deus ainda tem os planos de destruição para o perverso. Deus é amor, mas é justiça. Será que alguém pode ignorar aquilo que está reservado para aqueles que não amam a Deus? Vou melhorar a pergunta. Todos nós sabemos que Deus tem planos para aqueles que amam a Deus. A palavra diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam. As coisas que Deus tem preparado, hoje de manhã, inclusive eu preguei a respeito disso, Jesus dizendo que ele está indo preparar lugar. E quando ele preparar, ele voltará e vai levar nós junto com ele. E aonde ele estiver, nós também estaremos. Ou seja, Deus vai ficar no bom lugar, logo nós estaremos no bom lugar. Essa é a promessa que nós falamos pela manhã e nos alegramos. E é a minha alegria. É a minha alegria. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque Deus é justo. E Ele me ajuda a fazer a obra, e eu sei que cada um que eu consigo pregar e ensinar, e o Espírito Santo resgata mais um que vai morar comigo no céu.
Assim como há a promessa dos salvos, dos santos, dos obedientes de uma vida eterna, de bênçãos eternas, também existe a mesma promessa para os injustos, para aqueles que odeiam o Evangelho, para aqueles que odeiam ao nosso Senhor. Nada mudou. Há uma promessa de bênção, mas também há uma promessa de castigo, de vida eterna no Hades, passando longe do Senhor. Há céu e há inferno. Há eternidade para o céu e a eternidade para o inferno. Então, Deus já decretou que existe essa punição e ela vai acontecer. Então, quando você lê o texto e ele diz, olha, se eu decretar essa nação, não é Deus que muda, é o homem que precisa mudar. Deus jamais muda. O decreto dele está posto e até posto até hoje. Mas, quando nós, por intermédio do Espírito Santo, conseguimos ouvir, e mais do que ouvir, quando nós nos convertemos do bem para o mal, quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, aquele decreto de maldade, ou portanto, aquele castigo, e quando eu digo decreto de maldade, parece que Deus faz o mal, mas já existe um decreto para castigo daqueles que procuram o mal. Então, quando a nação ela se converte, ela se arrepende, ela sai desse status. Aquilo que estava programado para sofrimento, agora é revertido e vai para o gozo eterno. É o que aconteceu com a nação de Nínive. Essa nação, então, que eu adverti, se converter, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se outra, verso 9, e se outra ocasião eu decretar que uma nação, um reino seja edificado, eu posso fazer isso. Mas se essa nação, olha o verso 10, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor deles. Mesmo peso, não há dois pesos, duas medidas. Deus decreta o bem e o mal. Mas se o povo, a equação aqui é o povo. Por que nós passamos dificuldades? Porque nós é que procuramos. Por que nós, às vezes, irmãos, passamos por dificuldade? Porque nós nos afastamos. Por que acontece tanta coisa ruim? Porque nós procuramos. É verdade que existe a provação, é verdade que Satanás trabalha fazendo de tudo para que a gente passe por dificuldade. Existe. Mas boa parte da nossa dificuldade da nossa vida, irmão, nós mesmos procuramos. Nós mesmos procuramos. Imagine que você esteja doente e você tem um diagnóstico e você diz, olha, o médico diz, você precisa fazer o tratamento. Vai ser difícil, você precisa fazer o tratamento. Imagine que essa pessoa recuse. Não, não quero. Se você não fizer o tratamento, as dores, né? Quem sabe um câncer, a queda de cabelo, você vai sofrer muito. E a pessoa diz, não, mas eu não quero. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Antes dela morrer, ela vai sofrer muito. E ela, tecnicamente, não deve reclamar. Tecnicamente, ela não pode dizer, ai, está doendo. Não, você sabia que tinha cura, você sabia que tinha tratamento, foi lhe oferecido tratamento, você podia ter recuperado, mas você não quis o tratamento, agora não pode reclamar que está doendo. Na nossa vida é assim. Nossa vida é feita de escolhas, irmãos. Escolhas. É duro isso, né? Muitas vezes você tem escolhido caminhos difíceis e depois não pode reclamar. Você está satisfeito com a sua profissão? Não responda. Você está satisfeito com o seu marido, com a sua esposa? Você está satisfeito com o que você ganha, onde você mora? Você está satisfeito com o que você faz? Todas essas respostas você mesmo procurou. Na sua quase que totalidade, é raríssimo são as vezes que você é obrigado a fazer alguma coisa. Até quando você diz assim, não, é porque eu fui obrigado a fazer. Não, na verdade tinha uma escolha, você que achou muito difícil e não optou. E diz, eu não tinha escolha. Sempre há uma escolha. Só que as nossas escolhas, elas são progressivas, né? Ela começa muito cedo. Ela começa quando nós ainda éramos crianças, quando nossas mães e pais diziam, vai estudar. Às vezes a mãe e pai precisam trabalhar e deixava essa criança, quem sabe, mais solta, e ela fazia uma opção.
Hoje, essa pessoa diz, olha, minha mãe não me obrigou a estudar, por isso eu não estudei. Não, você teve a opção. Ah, pastor, mas era uma criança, não tinha maturidade. Mas isso também aconteceu quando você era adolescente, isso aconteceu quando você era jovem, isso aconteceu com uma série de coisas. Todo mundo sabe que se você é funcionário e você tem que bater o cartão às 8 horas, que horas tem que bater o cartão? 8 horas. Se você chegar atrasado, uma advertência verbal, uma segunda advertência, uma advertência por escrito, uma suspensão e uma justa causa. Ah, fui demitido, que injustiça. E assim é a vida, irmãos. Repito, dado as circunstâncias, existe Satanás que vai procurar derrubar você. E às vezes ele nem precisa, você mesmo se derruba, a gente mesmo se sabota. Mas existe Satanás tentando contra a nossa vida, existe também as provações da parte de Deus. Mas eu quero aqui, irmãos, sem medo de errar. Eu acho que mais de 90% das nossas lutas, nós mesmos, ou procuramos elas, ou então não reagimos de maneira nem no tempo certo, nem da forma certa para resolver. A gente empurra com a barriga, a gente finge que não vê, a gente procura um caminho que tem menor resistência, a gente não faz como deve fazer, na hora que tem que fazer e como tem que fazer. E acontece isso. Existe então uma promessa de vida eterna, uma promessa de gozo eterno, mas existe uma promessa de sofrimento eterno. Há uma escolha para o ser humano. É verdade que pelo fato do ser humano, o homem natural, estar morto espiritualmente, ele não consegue chegar a isso. Aí entra a igreja, pregando, advertindo. Aqui no Antigo Testamento, Deus usava então os profetas. Vá lá, diga ao povo. Diga, assim diz o Senhor. Entendeu, Jeremias? Assim diz o Senhor, para que o povo entenda que não é você que está falando. Hoje nós temos a palavra do Senhor. Ainda antes de começar o culto, conversando com a irmã Nilzinha, falando a respeito da Bíblia, da importância, né, irmã? De a gente ler a palavra, porque é na palavra que nós temos a resposta. O profeta Jeremias foi chamado antes, muito cedo. Ele teve um ministério de cerca de 40 anos. Ele nasceu na cidade de Anote, mais ou menos ali a 5 quilômetros de Jerusalém. O seu pai, Ilquias, já era um sacerdote, então ele veio de uma família sacerdotal. Ele foi separado, e quando ele foi chamado, ainda muito jovem, o Senhor chamou o profeta e ele disse, olha, aonde eu te enviar, você vai. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Você lembra que até mesmo o profeta Jeremias ficou com medo, ele diz, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei, eu vivo num mundo com as pessoas com a boca impura, e como é que eu vou fazer? E o Senhor diz, não temas. Vai, você vai falar e você vai fazer. O papel da igreja é esse. É continuar fazendo o que o Senhor manda fazer. Pregue, mostre o pecado ao povo. Mas como é difícil ouvir verdades. É preciso, às vezes, ouvir verdade, mas é difícil. O que a gente quer ouvir dos nossos pastores, dos nossos pais, dos nossos esposa, marido, o que nós queremos ouvir palavras doces que confortam o nosso coração. É bom ouvir elogio. Como é bom a gente ouvir assim, ó, eu te amo, olha, você é importante para mim, poxa, como você trabalha bem, é fantástico o teu trabalho, como você toca bem, como você faz bem. É bom isso. Mas a palavra do Senhor também diz para nós, olha, para aquele que faz o bem, aquele que obedece, será perdoado. Aqui, o profeta Jeremias está dizendo isso. O Senhor disse, olha, para aquela nação que eu programei a destruição, a desgraça. E quando eu digo desgraça, eu já expliquei isso, que desgraça não é um palavrão, né, irmãos? É a ausência de graça. Tem gente que diz, não, pastor, não pode falar desgraça no púlpito. Não, a desgraça é a ausência da graça. Está na Bíblia. O Senhor está dizendo que, mesmo que Ele tenha preparado para uma nação, para um reino, daí a importância de nós orarmos pelo nosso presidente, orar pelo nosso governador, orar pelo nosso político. Aqui Ele está dizendo, se eu programar uma desgraça para uma nação, para um rei, e se essa nação, se essas pessoas se corrigirem, eu posso retirar. Não que Deus se arrependa, o decreto está lá. Então Ele usa
esses dois exemplos, seja um exemplo positivo, seja um exemplo negativo. Na primeira parte ele diz, se eu programar uma catástrofe e as pessoas se arrependerem, eu não vou aplicar a catástrofe. Por quê? Não fui eu que mudei, foi eles que mudaram o comportamento. Por outro lado ele diz, olha, mas também se eu preparar, edificar uma nação, se eu preparar uma bênção, e se você não corresponder, eu não vou te dar bênção. Está entendendo que depende muito da gente também, irmãos? Nós estamos falando, claro, não estamos falando de salvação. Estamos falando de santificação, de comportamento, de comprometimento, de postura de crente. Deus quer abençoar o seu povo. Ele diz, eu tenho planos de bem para vocês. Eu tenho planos de fazer bem para vocês. A outra passagem que ele diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, confessar seus pecados, deixar de fazer maldades, deixar de fazer bobagem, buscar a minha face, confessar, então eu vou sarar a sua terra, então eu vou derramar bênção sobre você. Deus tem bênção sobre nós, mas Deus também tem a mão pesadíssima sobre aquele que desobedece. Vocês lembram quando Josué assumiu o seu ministério depois que Moisés morreu? Dado momento, ele precisou reunir o povo e dizer, olha, está diante de vocês aqui uma grande oportunidade, vocês querem bênção ou vocês querem maldição? Vocês querem seguir os deuses dos seus antepassados e morrer no deserto? Ou vocês querem servir a Deus? Eu e minha casa serviremos a Deus. Escolham. A escolha está conosco. Repito de novo, para que não haja confusão. Eu não estou falando aqui de salvação. Porque não é nós que escolhemos a Deus e Deus que nos escolhe. Assim diz a palavra do Senhor. Eu estou falando de atitude, eu estou falando de bênçãos, irmãos. Às vezes nós entramos em negócios, em sociedades. Pastor, vou abrir uma empresa tal. Eu primeiro pergunto, essa pessoa é crente? Não. Na hora, a minha vontade como pastor é falar, olha, você vai falir, você vai quebrar, você vai sofrer. Mas vou falar isso? Vou falar isso? É julgo desigual. Pastor, estou namorando um rapaz e uma moça. É crente? Não. Pastor, eu vou... Se nós já conhecemos a verdade, sabemos como funciona, por que que nós escolhemos o que é errado? Por que que nós queremos sempre, irmãos, procurar um caminho mais fácil, que na verdade não é mais fácil? Por que sonegar imposto? Por que falar mentira? Por quê? Por quê? Você sabe que vai ter uma punição, ou não sabe? Porque quando nós éramos criança e nós aprontávamos, a regra é o seguinte, se minha mãe não sabe, eu não apanho, ponto. E se alguém contar, eu nego. Não é assim quando a gente era criança? Moleque, não fui eu, minha mãe. Depende muito da sua interpretação em negar aquilo. Só que a mentira tem perna curta. No primeiro dia você negava, depois aparecia uma outra pessoa que minha mãe de fato conhecia e confiava naquela vizinha. Aí, ó, o chinelo havaiana era tatuado. E me pegava na cama dormindo. Acorda para apanhar, porque tu mentiu. Vai apanhar 2 vezes. Uma porque fez, uma porque mentiu dizendo que não fez. Mas quando a gente é criança, a gente ainda assim tenta. Vá que cole. Das 10 vezes, se eu conseguir me escapar de 2, é 2 a menos. Só que nós agora somos adultos. E nós agora estamos falando com Deus que sabe todas as coisas. Então não adianta fazer errado, irmãos. Nós temos que corrigir aquilo que está errado. E não adianta depois reclamar, irmãos. Tem gente que faz errado e reclama. E reclama. Vai procurar visão. Você tem feito certo? Então não adianta dizer, olha, eu estou reclamando porque um juiz da Suprema Corte ganha X, porque um fulano que trabalha embarcado na Petrobras ganha X, porque um médico, um cirurgião ganha X e eu só ganho o salário mínimo. Você... O que você fez para não fazer o concurso? Onde é que você estava que você não estudou? E aí lembra? Sempre a culpa é do outro. Ah, mas eu não tive oportunidade. Ah, mas eu morava... Irmãos, a gente precisa assumir os nossos erros, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente precisa ter seriedade. Às vezes nós nos comportamos como meninos, colocando a culpa no outro, se vitimizando. Não posso, eu não sei, eu não entendo.
Então não dá para reclamar. O que a Bíblia diz? Do que reclama o homem, senão dos seus próprios? A Bíblia também diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Vocês sabem de cor esses versículos? Nós sabemos isso, irmãos. O Senhor já tem um decreto para aqueles que obedecem e para aqueles que desobedecem. Hoje vocês têm a escolha. Nesse domingo, vocês vão sair daqui com uma escolha. Segunda-feira, apesar de eu ter errado até aqui, a partir de segunda-feira, não estou nem falando hoje, porque hoje você vai pecar pouco, você vai chegar cá e vai dormir. Né? A Bíblia diz que quando a gente dorme, a gente peca menos. Deus abençoe aqueles que amam enquanto dorme. Então quem dorme mais é mais abençoado, não é não? Vamos seguir o texto aqui. Verso 10. E se ele fizer o que eu reprovo, então e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor deles. Verso 11. Seguindo a partir daqui. Portanto, agora, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se. Antes que alguém diga, mas Deus é mau, olha aí, ele está dizendo, estou preparando uma desgraça. Olha aí, Deus, ele está preparando sim. E ele pode, porque ele é dono de tudo. Ele pode fazer isso. Mas que absurdo, que Deus é esse? Ele é um Deus verdadeiro, não é o Deus que você pensa, o Deus que você imagina. Ele não é o Deus segundo a sua vontade, ele é o Deus soberano. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e suas ações. Assim diz o Senhor. Esse é um chamado para nós essa noite. A palavra do Senhor não mudou de Jeremias para hoje, para nessa noite desse domingo. É a mesma palavra, corrija as suas ações. Mas eles responderam no verso 12. Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então não é justo o castigo, irmãos? Quando a pessoa diz, nós não vamos, não adianta. O profeta está falando, você está dizendo que Deus está falando, eu posso até acreditar que é Deus, mas eu não quero. E assim fez Jesus com aquele jovem rico. Você lembra dessa passagem? Ah, bom mestre, o que farei para dar um discurso bonito. Jesus disse, você tem obedecido os mandamentos? Tenho, desde criança. Muito bem, só te falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dou aos pobres, siga-me. Aí pediu demais. Aquele jovem foi, e a Bíblia diz que Jesus o amou, mas não foi atrás, não negociou. Peraí, vamos conversar. Não tem conversa. Existe uma conduta, existe uma regra, existe a palavra de Deus. Deus tem promessa para os bons e tem promessa. E se Deus vai cumprir a promessa na minha vida e na sua vida para cumprir o bem que Ele tem para mim e para você, Ele também vai cumprir essa mesma promessa que Ele tem para aqueles que desobedecem. Então nós temos hoje, nessa noite, uma decisão importante para tomar. Ou você se corrige daquilo que só você sabe. O pastor não sabe, eu não conheço a tua vida não, eu não sei o que você fez essa semana. Eu não sei o que aconteceu na sua vida essa semana. Mas o Senhor sabe tudo. Ele sabe o que você fez de bom, de ruim. Ele conhece seus pensamentos, ainda que você esteja com o rosto sorridente. Ele sabe quantas mágoas, quantas pessoas. Ele sabe quem lhe prejudicou essa semana. E ele sabe quem você prejudicou. Ele sabe que você foi injustiçado, mas também ele sabe que você injustiçou pessoas. Ele é um Deus soberano, santo, e que sabe de absolutamente tudo. Nessa noite, repito, essa mensagem está dizendo para a igreja e para você que está ouvindo, nós temos uma decisão essa noite. Ou nós vamos reconhecer nossos pecados, sem atribuir culpa a esposa, a marido, a patrão, a trânsito, a qualquer coisa. Assuma, é melhor.
Eu sei que as pessoas atrapalham a gente. Eu sei que às vezes você reage à provocação de outros. Porque uma discussão não começa sozinho. Começa? Não. A não ser que você seja maluco, esteja falando com você mesmo, né? Às vezes eu discuto com meus botões aqui. Mas é duas pessoas ou mais pessoas. Só discute se você quiser. Ah, pastor, mas aí eu tive que engolir um sapo. Engula. É melhor você engolir um sapo, um camelo, engula o que você tiver. Mas quieto. E mais do que isso, não é só falar. É cuidado com o seu pensamento, com o seu coração. Então, irmãos, nós temos que tomar uma atitude em olhar para a palavra, assumir as nossas responsabilidades, pedir perdão, confessar ao Senhor. Às vezes, nós temos que pedir para que o Espírito Santo nos lembre. Eu não sei se vocês são como eu, às vezes eu me sinto incomodado com alguma coisa. Tem dias que eu não sei o que é. O que você tem, Marcos? Não sei, eu não estou bem, eu estou incomodado, eu estou agoniado, alguma coisa, algo me incomoda. E nem eu sei o que é. Lá na frente, quando eu oro, o Senhor me diz, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. É algo que eu devia ter feito, é para alguém que eu devia ter ligado, para alguém que eu devia ter visitado, é para alguém que eu devia ter dito sim ou não. Enfim, é algo que eu não fiz e eu fico incomodado. Tem gente que fica incomodado, mas não busca o porquê. Procure saber. Senhor, na sua oração hoje, Senhor, olha a minha vida. Eu tenho sido uma boa esposa. Eu sou a esposa que o Senhor me mandou ser. Eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer. Eu tenho sido um bom marido, mesmo. Eu tenho amado, suportado minha esposa. A esposa é auxiliar do marido, não? Não é assim que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Paulo diz em Efésios, em Romanos, em tantas partes, que o homem deve amar, respeitar e cuidar. Não é isso? Você tem feito isso? Você tem protegido? Você tem, de fato, cuidado da sua família? Lá no trabalho, você tem cumprido? Na igreja, você está com a consciência tranquila? Nada lhe incomoda? Está tranquilo mesmo? Claro que não, nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos. Raras são as vezes em que você pode afofar o travesseiro, colocar a sua cabeça e dizer, ó, eu cumpri tudo que tinha, não devo para ninguém, não machuquei ninguém, não estou de mal com ninguém, não devo para ninguém, está tudo certo. Sabe quando eu digo que está tudo certo? Raras são as vezes. Raras são as vezes. Sempre a gente está, ou está devendo para alguém, ou alguém está devendo para a gente, ou sempre tem uma coisa aqui. É por isso que servem as orações da noite, antes de dormir. Você confessa todos os seus pecados. Senhor, tira de mim toda a mágoa. E vai trabalhando. Dorme que nem um anjo. Essa é a expressão. Essa noite dormi que nem um anjo. Mas quem disse que anjo dorme? Já viu algum anjo dormir? É esse sentido de você orar, confessar. Se naquela noite seu coração parar de funcionar, você dormiu como um anjo. E subiu como um anjo. É essa a expressão. O Senhor está dizendo, eu posso fazer qualquer coisa aqui. E não apenas Jeremias pregou essa passagem, mas também Isaías, capítulo 64, verso 8. Vou ler, você escute. Contudo, tu és o nosso Pai e nós somos barro. Tu és o oleiro e nós somos obra das tuas mãos. O que Jeremias e o que Isaías está dizendo é que Deus pode fazer qualquer coisa e Ele quer moldar a sua vida. Às vezes o Senhor lhe aperta em uma situação para moldar. Você acha que o oleiro não aperta a massa? Você acha que às vezes ele não tem que usar um utensílio um pouco mais afiado para fazer a bota, para fazer o desenho? Sim, ele usa instrumentos que às vezes machucam a nossa carne. Deus está nos moldando. Quanto mais trabalho dá aquela peça, mais bela vai ficar aquela peça. Porque além de moldar, ainda tem o polimento, ainda tem a parte de secar a sombra. As coisas não acontecem de repente na sua vida. Chegou a minha querida esposa. Amém. Deus ouviu nossas orações. Eu estava indo para te resgatar, viu, minha princesa? Feito um herói. Mas agora não vou ser mais. O Senhor molda o nosso caráter e dói. Quem já teve filho adolescente sabe que normalmente os adolescentes sentem dores, né? Dor do crescimento. Já ouviu falar disso?
Está doendo o meu joelho. Está crescendo, está esticando. Está doendo, está esticando. Tem adolescente, criança, se tornando adolescente, que dá uns febrão de vez em quando. Ninguém sabe o que é, né? Leva no médico, não é nada. Pois é a transformação. Nós seremos apertados, sim. É Deus trabalhando o nosso caráter. Ele nos prova. Coloca numa situação para ver se você vai mentir. Se você vai perdoar. Se você vai liberar perdão. Se você vai ser honesto. A gente tem passado nessa prova? Ou estamos reprovando? Jeremias viu o oleiro moldando. E quando aquele vaso se desmanchou, ele não jogou fora. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquele mesmo barro que foi reprovado. Mas aquele barro ainda tinha flexibilidade. Aquele barro ainda tinha como moldar. Mas se você endurecer o seu coração a ponto de dizer, não, eu não volto atrás. Eu sou assim mesmo. Sabe Maria Gabriela que fala, né? Eu nasci assim, eu sou sempre assim, e quem quiser que me suporte, e é desse jeito. Aí não dá mais para moldar. Tem que quebrar. Nós não cantamos aqui, quebra a minha vida? Você cantou isso, não cantou? Você está dizendo para o Senhor, Senhor, se eu for desobediente com o Senhor, quebra e vai doer. Se para moldar já dói. Você cantou isso aqui. Quebra a minha vida. Me faça de novo. Ao cantar isso, você está dizendo, Senhor, eu estou dando permissão. Mexa na minha estrutura, mexa naquilo que precisa ser mexido. Vai doer, vai ser difícil. Molda em mim um caráter. Traga em mim um coração aceitável. Nós não devemos, irmãos, endurecer o coração, dizer, não, eu não aceito, eu não quero. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 9, de 20 a 21, ele diz, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer aquilo que formou, por que me fizesse assim? A gente não tem, irmãos, o direito de questionar Deus. Verdade verdadeira. É difícil ouvir isso. É como Deus quer, não é como você quer. Não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer. E agora que você está onde está, morando ou está morando, casado com quem está, com a família que está, com a profissão que está, com a idade que está, com a condição que está, agora você vai continuar a sua vida do jeito que você está. Porque foi assim as suas escolhas. Peça misericórdia, força. Deus, trabalha o meu caráter, eu não quero ser um vaso duro. Você só vai se transformar naquele vaso com excelência depois que for moldado, se deixar moldar. Você vai ter que passar um prazo de experiência, para depois passar pelo fogo, para depois as pessoas olharem, que vaso bonito. Antes você é só um barro, nós somos barro. Nós não temos o que questionar a Deus. Eu sempre digo, né, já um jargão do crente, não é para... Por quê? É para quê? Deus sempre tem um propósito em todas as coisas. Se permita, irmãos, aquele oleiro, quando aquele barro desandou, ele deu uma nova forma, e a forma que ele quis. Tem gente que conta história para mim, pastor, eu não era nem para estar nessa cidade, eu não era nem para estar nesse estado, eu me formei numa coisa, mas estou fazendo outra. Pois é, Deus molda a sua vida. Permita, irmãos, ser moldado por Deus. Diga essa noite, Senhor, mexa a minha estrutura, faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero receber as promessas de bênção de vida eterna. O Senhor está preparando lugar para cada um de nós. Aonde o Senhor estiver, nós também estaremos. Eu quero receber essa bênção. Mas se você não obedecer, irmãos, lembre-se de Moisés, o amigo de Deus. Moisés foi o raríssimo das pessoas que viam Deus frente a frente. Moisés desobedeceu a Deus. Moisés, hein? Não era eu e você. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Não entrou na terra prometida. Moisés, porque você é muito meu amigo, dá uma olhada aí. Tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo esses rios aqui? Até onde tua visão. Essa é a terra que eu ia dar a você. Você me desobedeceu. Você vai morrer aqui. Você nem vai descer desse monte. Eu vou sepultar você aqui. Moisés, você acha que Deus não vai fazer o quê comigo, com você? Quem você pensa que é para questionar Deus? Quem você pensa que é para desobedecer e ainda se vitimizar? Irmãos, vamos ter temor.
Vamos obedecer o Senhor. E quando Deus pesar a mão sobre nós, digo, Senhor, eu mereço, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é fácil isso. Também não é fácil pregar isso, não. Porque eu estou pregando para mim. Eu só estou aqui, mas eu devia estar ali. Ó. Porque eu sou homem igual a vocês. Eu erro, peco, vacilo igual a vocês. Não pense que eu sou diferente de vocês. Mas é duro, irmãos. É isso que a palavra de Deus está dizendo para nós. O Senhor tem bênçãos para nós. Mas Ele não vai passar a mão pela cabeça. Aqui não tem. Né? Que nem acontece na política, na polícia, nas empresas. Aqui ninguém vai passar a mão na sua cabeça, não. Errou, vai pagar. Continuou desobedecendo, endureceu o coração, vai quebrar. Aquele vaso precisa quebrar. Deus não conserta ninguém, Deus transforma. Deus não faz reforma em Sobradinho, não. Deus não passa uma massa corrida, não. Tem que quebrar, começar do zero. Mas aí você tem que ser maleável, ser flexível. Essa noite eu quero que você ore ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor tem toda a permissão na minha vida. Foi o Senhor que me fez. Eu sou só um barro nas suas mãos. Molde o meu caráter, mude aquilo que precisa ser mudado, ainda que doa. Ainda que doa. Ainda que eu não entenda. Irmãos, tem dia que a gente não entende por que passa por tanta coisa. Tem dia que dá vontade de, a gente se arrepende de ter saído de casa. Tudo dá errado, irmão. Tem dia que tudo é errado. Respirar já é errado. E a gente tem que ter coragem. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Até nesses momentos difíceis, o Senhor está comigo. Essa é uma promessa que o Senhor fez para mim. Eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembra de manhã? Nós lemos Jesus dizendo, não tenha medo. Aliás, a Bíblia toda, essa frase se repete centenas de vezes. Jesus disse centenas de vezes, não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo, não tenha medo. Por que vocês têm medo? Então, irmãos, sem medo, com coragem, diga essa noite, Senhor, muda, muda. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei quanto tempo você está vindo aqui, eu não sei se é a primeira... Eu não sei. Diga, mas Senhor, eu quero mudar a minha vida. Hoje, nesse domingo, tem que ser um divisor. Eu não quero começar a próxima semana igual eu tenho arrastado esses anos todos, porque não tem dado certo. Ora, a gente sofre porque a gente mesmo procurou fazer errado. As nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Senhor, eu não quero mais reclamar disso, não. Eu não quero reclamar, eu quero louvar o Senhor. Eu estou sofrendo, ora eu sou injustiçado, mas eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero olhar para o alto. Eu quero trazer à minha lembrança aquilo que me traz esperança. Porque se você olhar para trás, entra em depressão, a vida não tem gosto. Quando você começar a desanimar diante das lutas, tem gente aqui passando luta. Quando você começar a desanimar com as lutas, olha para Jesus. Diga, ah, Senhor Jesus, não demora muito para mim estar com o Senhor. Não demora muito. A promessa do Senhor não tarda. Logo, logo estarei no paraíso. Aí não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais boleto. Ó, só aí já é uma grande coisa. Não vai ter mais calor, não vai ter mais frio, não vai ter mais engarrafamento. Para sempre. Quando eu saio de férias, eu falo para a Gilza, poxa, agora começou a ficar bom, tem que voltar a trabalhar, né? Imagine, eu estou fazendo assim só uma comparação bem bobinha, né? Pega a sua melhor férias que você já tirou na vida e multiplique pela eternidade. Multiplique infinitamente. É um gozo eterno. Vale a pena esperar? Vale a pena suportar ou não? Ou nós vamos ficar reclamando dos nossos erros? Vamos ficar questionando a Deus? Não. Deus tem a mão pesada, mas também está de braços abertos para te dar a recompensa. A escolha é sua. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Antes de orar, eu quero lembrar aqui e agradecer a presença da nossa irmã Vera Lúcia, que está conosco. Venha mais vezes. Pai, em nome de Jesus. Duro essa palavra. Para todos nós. Porque nós somos seres humanos, ó Deus. Nós temos fragilidades, alguns mais do que outros. Nós temos fragilidade de saúde, de estrutura. Nós temos fragilidade emocional, psicológica, Deus. Tem coisas que não me abalam, mas pode abalar outra pessoa. Quem sabe eu seja mais duro, mais resistente com uma situação, mas eu sou frágil em outra. Todos nós, ó Deus. Nós somos apenas humanos, falhos, imperfeitos.
Dentro de nós habita sim o Espírito Santo, mas também tem a velha natureza nos sabotando o tempo todo. Deus não permita, Senhor, que Satanás se divirta com a nossa desgraça. Muito pelo contrário, o que nós queremos é entristecer Satanás. O que nós queremos é olhar para a cruz, olhar para o Senhor, para as suas promessas. O que nós queremos é cumprir a missão que o Senhor nos deu, porque enquanto cumprimos a missão, não sentimos a dor. Senhor, nós sabemos que quando nós nos entregamos à obra do Senhor, quando nós nos dedicamos a fazer a sua vontade, as dificuldades, embora existam, elas diminuem. Ajuda, Pai, a sua igreja a olhar tão somente para o alto, como o Senhor mesmo nos oriente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que vamos comer, o que vamos beber, as dificuldades da vida, Senhor, o Senhor vai suprir. Se as aves do campo, ó Deus, que não plantam, não colhem, não guardem em celeiro, o Senhor alimenta elas todo dia. Não foi isso que o Senhor disse? O Senhor nos ama e o Senhor vai nos cuidar. O Senhor tem bênçãos para aqueles que obedecem. Nós queremos obedecer ao Senhor. Fala com cada um nessa noite. Eu sei que cada um aqui está orando, cada um aqui está dizendo: Senhor, quebra minha vida, amassa, modele, transforme meu caráter. Senhor, eu não quero entrar nessa segunda-feira igual eu estou hoje. Eu quero entrar com a minha fé renovada, revigorado, animado para fazer a obra do Senhor, mesmo que me doa o corpo todo, mesmo que eu tenha dificuldades financeiras, psicológicas, familiares. Senhor, me permita que eu trabalhe para o Senhor e cumpra a minha missão. Não deixe, Senhor, que a minha família, não me deixe, Senhor, que os meus problemas, seja de saúde, qualquer, impeçam, me paralisem como um soldado ferido. Senhor, mesmo, quem sabe com dores me arrastando, eu quero, Senhor, cumprir a minha missão. Falta pouco para que o Senhor leve a cada um segundo o seu tempo, ou falta muito pouco para que o Senhor leve toda a igreja, e aí não haverá mais dor. Ah, Deus, é por isso, Senhor, que nós trabalhamos. É por isso que nós, ó Deus, amamos aquilo que o Senhor nos deu, dentro das nossas capacidades, dentro da nossa idade, da nossa condição, dentro, Senhor, da nossa inteligência, dos nossos dons e talentos. Use a sua igreja para avançar, Senhor, e resgatar vidas. Essa é a nossa oração, Pai. Nós queremos te obedecer. Sim, Deus. A nossa igreja, cada membro aqui, cada um que está aqui, está fazendo uma oração. Nós não queremos ser como aquele povo que diz: não adianta, não há esperança, nós vamos continuar fazendo maldade. Não, Senhor, nós nos arrependemos sim. Nós queremos parar de fazer coisas erradas. Nós confessamos aqui, Pai, os nossos erros. Nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos ilumine, nos dirija sempre para fazer o bem. E qualquer erro que nós cometemos, o Senhor tem toda a liberdade de nos corrigir, de nos alertar. Assim nós oramos, ó Deus, com um coração completamente arrependido dos nossos erros. Abençoe o seu povo, nos dê uma semana, Senhor, abençoada. Proteja, Senhor, a cada um de nós, nos dê livramento, Senhor. Eu não sei o que me espera, Senhor, mas eu sei que o Senhor está comigo, e isso me fortalece. Venha o que vier, o Senhor está comigo, e eu não temerei. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma última canção. Eu quero me despedir de você que está em casa. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana. Tenha coragem. Obedeça ao Senhor em nome de Jesus. Amém?